Bom, então, pessoal, nós vamos começar aqui. Essa é a aula 8, eu acho. Aula passada a gente fechou o assunto relações constitutivas de elasticidade e hoje nós vamos começar o assunto relações constitutivas. Começamos na aula passada mesmo, relações constitutivas para hiperelasticidade. Nós basicamente vimos que a hiperelasticidade é toda derivada quando a gente possui uma função densidade de energia de deformação, uma energia interna, escrita por unidade de volume, de onde eu posso tirar as tensões através da derivada em relação às deformações. Então, o que eu preciso ter é uma forma dessa energia, uma equação que me dê essa energia, que nós estamos chamando de W aqui, e as derivadas em relação às deformações que vocês estão trabalhando, normalmente são traduzidas na forma de derivadas em relação aos invariantes do tensor de deformação que você está trabalhando. Então tem uma regra da cadeia aí, né? Se você precisar fazer essa derivada. E eu mostrei para vocês na aula passada um conjunto de expressões, esse conjunto aqui, que nos dá uma tensão de Cauchy em função do stretch para o caso de deformações homogêneas que nós facilmente podemos converter para tensões verdadeiras, tensões de engenharia, né? Aqui estou usando a letra T minúscula aqui para indicar, em função do W e do stretch. Por que essas expressões são importantes? Eu falei também no começo da aula passada, porque agora a gente pode fazer um ensaio de tensão-deformação e tirar essa curva tensão-deformação aqui do material, e esses pontos experimentais podem ser usados para a gente ajustar esse nosso modelo, o W que a gente escolheu aqui, em função das constantes. Vocês viram que a lista é grande, né, de modelos hiperelásticos. E todos eles têm um número de constantes que precisa ser determinada. Então a gente faz um procedimento de otimização de modo que essas constantes sejam as melhores possíveis para a tua predição teórica passar o mais perto possível dos pontos experimentais. Então, uma vez escolhido a tua função energia de informação, teu W, você tem a tensão dada em função dessas constantes. Então nós fazemos um procedimento de mínimos quadrados, aqui tentando minimizar o erro experimental do erro teórico, e assim nós obtemos as constantes. E essas constantes, vocês podem usar num software de elementos finitos de sua preferência, desde que ele tenha esse W que você escolheu, né? Então, se essa curva passar mais ou menos em cima dos pontos, você fala, ok, eu tenho um modelo hiperelástico bom com esse W que eu escolhi. Para esse material, se você mudar de borracha, mudar de elastômero, você talvez precise mudar também de W. Nem sempre funciona para tudo. Então você tem que perguntar aqui se isso está ok. E essa pergunta não é só olhar para esse gráfico e ver se está passando em cima dos pontos. Eu vou tentar mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Porque se estiver ok, aí como eu disse, vocês pegam essas constantes aqui, jogam no software de elementos finitos e vão para a simulação. Se não tiver, talvez você precise fazer mais ensaios. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o Hyperfit, que é um programa que nós desenvolvemos aqui. Vocês devem estar vendo a telinha dele aí. É um programa que faz basicamente ajuste de curvas para vários modelos hiperelásticos e faz uma comparação entre eles. Nós temos esses modelos que estão aqui. Ó. Eu selecionei aqui o Muni-Rivlin de 2, 3, 5 e o de 9 eu não vou botar. Vou deixar aqui o polinomial também não, o Neo-Hookeano, o Iô de 2 e de 3, o Arruda Boys, seguinte não, os dois do Ogden. Que mais? Aqui está o nosso modelo. Ok, assim tá bom. E aí, eu estou considerando incompressível o material e vou pedir para ele ajustar os ensaios uniaxiais. Então eu tenho um arquivo aqui no computador já vou mostrar para vocês qual é esse arquivo. Eu vou fazer esse ajuste de 0 a 200% de deformação. Ok? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o arquivo de borracha natural com 55 partes por milhão de negro de fumo, de carbono. E esse ensaio, ele foi feito, eu acho, eu não lembro direito, foi feito para 3 ensaios. Foi feito o ensaio de tração uniaxial, o ensaio de cisalhamento e o ensaio biaxial.
Por isso que eu estou com um checkzinho aqui, ó, tá? Ele procura no disco, uma convenção de extensão, se você tem os 3 ensaios. Você pode não ter, você pode ter só um ensaio, tudo bem. Mas eu só vou fazer uniaxial, então eu só precisaria do arquivo uniaxial. Vou pedir para ele calcular, para esses 10 modelos que nós pedimos aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa tela é os pontos experimentais em preto, tração, em azul, cisalhamento, em vermelho, biaxial. Em preto, uniaxial, perdão, em azul, cisalhamento, em vermelho, biaxial. Eu estou aqui com o modelo de Mooney-Rivlin de 2 termos. Veja que a curva teórica dele, preta, deveria passar mais ou menos bem nos pontos experimentais pretos aqui. Não está passando muito perto. Esse aqui não. Vamos ver o de 3 termos. Ah, agora já ficou melhor. Olha como ele segue melhor os pontos experimentais do ensaio de tração uniaxial. E se eu tivesse só esse ensaio, esse seria meu resultado. Eu ia pegar essas constantes, eu venho aqui, ó, pego essas constantes, jogo no meu programa lá, no meu Abacus, no meu ANSYS, né? E faço análise da minha peça. Mas a tua peça não é uma peça que tem só tração uniaxial. Ela vai ter cisalhamento, vai ter biaxial, tem um estado triaxial de tensões bem mais complicado. E essas constantes que a gente obteve só com ensaio de tração, elas estão gerando essas curvas teóricas aqui em azul e vermelho para o cisalhamento e para o biaxial, respectivamente. Se eu não tenho um ensaio aqui em vermelho, os triângulozinhos e as bolinhas do cisalhamento, eu não tenho como saber se essas curvas são ruins, mas já dá para ver que são ruins, que elas estão muito verticalizadas. Um cara experiente vai duvidar disso. Vocês não. Mas isso que acontece na prática. Eu tenho os pontos que são os quadradinhos pretos e tem a predição teórica preta. Vale a pena você plotar as predições para as outras duas, porque as constantes são as mesmas. Só as equações que são diferentes, aquelas que eu mostrei no começo da aula. Pega a equação para o biaxial, pega a equação para o cisalhamento e plota. Isso aqui, claramente, essas duas aqui em vermelho, está mostrando que é muito rígido, mesmo que eu não estivesse vendo os pontos. E se eu estiver vendo, está óbvio que não está seguindo. Vamos pegar um outro modelo aqui, o Mooney-Rivlin de 5 termos. Ele passa perfeitamente nos pontos experimentais, mas tem ponto com derivada zero aqui, ó. Aqui em 0,3 de deformação, quando chegar em 30% de deformação, de cisalhamento, o teu programa de elementos físicos vai dar pau. Que a derivada da tensão pela deformação está nula, rigidez zero. Se você colocar essas constantes aqui. Essas estão aqui. O neo-hookeano é um modelo vagabundo de uma constante, ó, quebra até um galho, ele não está seguindo. Veja que ele não é capaz de fazer o S que essas curvas de borracha fazem. E isso é uma característica desses modelos mais simples, menos o Dio. Ó, o Dio foi bem, mas os erros estão grandes aqui e aqui no final, estão vendo? Tem o Io de 3 termos, já é melhor, olha esse aqui, um comportamento muito bom. Depois temos aqui o Ruda Boys, que é outro que costuma funcionar muito bem, mas em termos relativos os erros aqui estão grandes. Veja que eu ajustei para até 200%, mas a minha peça pode precisar de um ajuste bom só até 40%. Então você também tem que levar isso em conta. Ogden de 2 termos, está meia boca. O nosso acho que não funciona bem nesse caso. Olha aqui, ó, né? Também está dando uma rigidez meio excessiva, embora passe muito bem. Mas vamos voltar aqui para o Mooney-Rivlin de 3 termos, que é um bom caso, porque ele não está podre. Mas se eu fosse comparar todo mundo aqui, calcular os erros, vocês vejam que a nota maior do que 5, aqui na linha horizontal, nós temos os nossos 10 modelos aqui, na ordem, tá? Então aqui eles, ó. O Io de 3 termos deu razoável, etc, etc, e o resto foi tudo meia boca, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Por quê? Opa, desculpem, estou errado, tá aqui, ó. Então, se a gente pegar esses modelos que nós olhamos, nós vamos ver aqui que está... O melhor aqui foi o Mooney-Rivlin de 3 termos, que é esse que a gente está mostrando aqui. O nosso também deu uma nota muito boa, depois o Mooney-Rivlin de 5 termos, mas só usando o ensaio uniaxial. Como a gente sabe que existe os outros 2 ensaios, ele pode calcular essas notas também, esses coeficientes aqui, para o cisalhamento. E aí, ó, nem todo mundo teve nota boa, teve alguns reprovados. Quer dizer, com nota menor do que 5. E no biaxial, pior ainda. Então, embora o ajuste tenha sido perfeito para alguns deles no uniaxial, para os outros 2 foi horrível. E se eu tivesse feito só um ajuste, vamos fazer isso aqui.
Vamos fazer um ajuste só para o biaxial. E vamos repetir tudo. Eu tenho esses dados aqui. Tem. Agora vejam que o nosso Money Rivlin seguiu muito bem o ensaio biaxial, porque eu ajustei para ele, eu tive as constantes para ele. Mas olha que porcaria que ficou os outros dois. Então, o perigo aqui, pessoal, é vocês terem, e é o que acontece na maior parte, mesmo aí na vida profissional de vocês na indústria, vocês terem só um ajuste pode ser muito perigoso, a menos que vocês saibam que a peça vai funcionar só para aquele modo de deformação. Né? O que nós estamos vendo aqui é que se o cara tivesse ajustado o biaxial, mandou fazer os ensaios lá no exterior, mas só fez o biaxial, mas se tiver tração pura em algum pedaço da peça, o teu modelo de elementos vai dar uma resposta muito ruim nessa região. Então, uma opção que a gente tem é pedir para fazer um ajuste usando todos os ensaios disponíveis. Se tiver 2 ensaios, usa os 2, se tiver 3, usa os 3, se tiver só um, aí não faz mais diferença. Mas esse é um ajuste multicritério. Eu vou voltar aqui para o uniaxial, vou ajustar para vocês verem como é que estava essa figura do Money Rivlin. Eu ajustei para o uniaxial. Esqueci de trocar o arquivo aqui, desculpa. Então vamos lá. O uniaxial ele vai ajustar e vai passar muito bem nos pontos em preto, tá ali. E os dois estão meio ruins. Agora eu vou fazer a mesma coisa com um ajuste multicritério. Ele vai procurar todos os arquivos experimentais que tiver ali. Vai tentar ajustar as constantes. Olha o que aconteceu. Ele não está tão bom assim no uniaxial. Mas é um ajuste de compromisso. Ele já está com curvas mais aceitáveis para o cisalhamento e para o biaxial. Olha aqui o professor Stumpf. Vou pegar o uniaxial aqui para ver como é que ele estava. A gente, com um único ensaio, fez esse ajuste aqui, ó, né? Passava muito bem nos pontos uniaxiais, mas os outros dois estavam ruins. Se eu fizer agora o multicritério, ele passa praticamente em todos os pontos, embora não seja tão perfeito em cada um deles. Tá entendendo? Se eu fizer agora uma comparação, olha, tá todo mundo com nota boa no uniaxial, antes estava todo mundo com quase 10. Mas eu ia ver o cisalhamento e o biaxial e estavam com notas baixas. Agora está todo mundo com notas boas no cisalhamento e todo mundo com notas boas no biaxial também. Em outras palavras, cadê a minha apresentação? Aqui. Só um minuto que eu me perdi aqui. Aqui. Então, mudando de página. Os programas de elementos finitos têm módulos que fazem esse ajuste para vocês, mas em geral eles são ruins. O Hyperfit foi feito justamente porque ele tem uma gama grande de modelos hiperelásticos e a gente tem constantes bem melhores que as obtidas aí. Eu não vou mostrar para vocês, mas enfim. Então você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, se tiver alguma curva teórica com derivada zero, você está com um problema. Se ela enrijece muito rápido, a gente viu um caso, uma prata muito verticalizada, ou amolece muito rápido, está muito horizontal, também é um indicativo que alguma coisa pode estar errada. Se vocês usarem Money Rivlin de 2 termos, né, Hookeano, são modelos que precisam de 1, 2 constantes só, mas eles não são capazes de fazer esse S aqui que a gente tem. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Eles não são capazes de fazer esse S que vocês conhecem aqui, com um amolecimento inicial e depois um enrijecimento final. Eles costumam fazer só isso aqui, uma espécie de parábola. E aí, voltando ao que eu disse, vocês ajustam para o único ensaio que vocês têm e o tracejado e o contínuo pretos aqui estão mais ou menos batendo. Mas olha o que está acontecendo com as outras duas. Isso aqui é um problema, porque tem lugar na tua peça que está com esse modo de deformação, ou com esse modo de deformação. Vai dar pau. Tá? Eu não vou falar disso aqui. Em geral, se vocês puderem calibrar para um ensaio só, calibre o biaxial. Ele carrega mais informação do processo de deformação do que o uniaxial. O que vocês estão vendo
um material que foi ensaiado e calibrado para o ensaio uniaxial. Os erros estão mostrados aqui. Estão vendo que os erros são maiores para as faixas de deformação de 100% a 150% do que quando eu calibro só para o biaxial. Isso aqui também foi tirado do Hyperfit. Aqui vocês estão vendo aquele caso prático que eu mostrei para vocês, né? Olha, eu calibro por tração, tá bem, mas os outros dois estão ruins. Dá para ver porque a curva vermelha e azul tem erros grandes, é uma medida de erro. E por aí vai, deixa eu pular isso aqui. Então, a análise multiteste fez o quê? Eu tinha notas muito boas para tração, ruim para cisalhamento, ruim para o biaxial. Para esse set aqui. Nosso exemplo era outro. Se eu ensaiar só para o cisalhamento puro, aí todo mundo ficou com nota boa no cisalhamento puro, mas já não foram tão bem aqui no uniaxial nem no biaxial. E se eu ensaiar só para o biaxial, todo mundo vai bem no biaxial, mas esse teste em particular foi ruim no cisalhamento e no tração. Então, se eu faço para os três juntos, aí não sobe mais nenhuma barrinha. Todo mundo, veja que as escalas aqui estão começando em 0,9. Está todo mundo com nota maior do que 9. Tá? Esse aqui é o desempenho do nosso modelo, né? A gente está mostrando aqui que ele funciona muito bem. Aqui está ele com os dados de Treloar. Eu estou ajustando só para tração. E mesmo sem usar esse ajuste multicritério, o nosso modelo funciona bem para várias borrachas. Então a gente tem recomendado ele quando você tem apenas um ensaio disponível. Mas ele também falha, né? Olha o que acontece com o polinomial nessa mesma borracha. Esse aqui é um unirrive de 9 termos, é um unirrive bom. Mas olha aqui os vermelhos, o tracejário contínuo e o azul cisalhamento e biaxial. Estão bem ruizinhos, né? E a gente consegue ir até mais de 700% de deformação com esse nosso modelo. Então, a gente se orgulha dele, mas não é o único. Né? Não é porque foi feito em casa que a gente vai puxar o saco dele. Isso aqui é uma comparação que eu fiz de 42 modelos hiperelásticos, mas eu não vou discutir isso aqui, fica para uma outra disciplina. Quem quiser trabalhar com isso aí, eu estou à disposição. Tem sido minha área de pesquisa nos últimos 15 anos. A gente tem que continuar o desenvolvimento do Hyperfit, a gente tem que colocar temperatura, a gente quer colocar novos modelos hiperelásticos. Esse ano a gente deve colocar ele online, gratuitamente, para o mundo usar. Vai estar em inglês. E a gente precisa incorporar novas frentes de pesquisa nisso aí. Algumas delas eu vou mostrar para vocês aqui. Algumas borrachas são reforçadas. Elas têm uma manta de nylon, de aço, barbante dentro. É o caso dos pneus, por exemplo. Então, elas se comportam como se fosse um material compósito, um material que tem propriedades diferentes nas diversas direções, um material não isotrópico. Nesses casos, o que a gente tem que fazer não é escolher uma função energia de deformação completamente diferente. Eu posso pegar a que eu já tinha antes e adicionar essa parte anisotrópica. Tem várias sugestões também na internet, aí, na literatura. O professor Holtzapfel, lá da Universidade de Graz, na Áustria, tem uma muito famosa, que é essa daqui. Ele inventa os chamados pseudo-invariantes do tensor de deformação, e você acaba precisando calcular aqui K1 e K2A e K1 e K2B, mais 4 constantes, além das que você já precisava calcular aqui. E você tem que fazer ensaios em mais de uma direção. Esse aqui é um exemplo do nosso modelo aí, do Rose-Stumpf aí, com um material que tinha fibra, borracha com fibras orientadas a mais ou menos 45 graus dentro. E essa peça era puxada axialmente, era um cilindro que está engastada aqui embaixo e tracionada em cima. Vocês estão vendo aqui a vista de topo, como é que ela ficou depois de tracionada. Se fosse uma borracha isotrópica, ela ia continuar circular. Ia ficar cônica, mas ia continuar circular. Aqui vocês estão mostrando que por conta da orientação das fibras, ela acaba se deformando de maneira não axissimétrica. Uma outra coisa que vocês vão encontrar em borrachas e plásticos também, principalmente a temperatura, é que vocês vão fazer um ensaio de tração, se eu fizer um ensaio cíclico, vocês vão ver o seguinte: vocês começam carregando, descarrega, ela não volta por aqui para o zero, ela volta por baixo aqui. Esta área que vocês estão vendo é uma perda de energia, normalmente na forma de calor, ou uma outra parcela pode ser para quebra de algumas ligações químicas,
Mas, enfim, há uma perda de energia, isso aí é chamado de efeito Mullins. Se vocês pegarem um pneu de trator, por exemplo, vocês vão ver que depois de arar uma determinada área, o pneu está muito quente. Esse aquecimento é porque ele deforma e desdeforma. Já estão fazendo isso aqui, ó. Carrego, descarrego, ele libera toda essa área de energia. Carrego de novo, descarrego, ele libera toda essa área de energia. E essa energia sendo liberada na forma de calor, inclusive danosa para a própria borracha. Para incluir esse efeito, a gente modifica a energia de deformação que a gente escolheu e adiciona um termo relativo à dissipação de energia. Eu tive um aluno que implementou uma alternativa, está aqui o φ W da expressão anterior, esse φ, esse W aqui, né? Ele implementou essa alternativa e você pode usar essa alternativa no modelo que você escolher, não precisa ser nosso. Você pode pegar o modelo de Monet-Rivlin, pode pegar o modelo de Ogden, o modelo de Goethe, você adiciona esses termos que nós propusemos. E vocês estão vendo aqui, em tracejado, o que acontece quando eu carrego e descarrego uma borracha natural. Com a Huda Boyce, foi razoável, com o Ogden foi muito bem, esse aqui. Estão vendo que o nosso foi talvez o melhor dos 4 aqui, né? Mostrando que, mesmo nesse caso, a gente consegue desempenhar bem. E aqui eu estou carregando e descarregando várias vezes. De novo, esse aqui o Ogden e Roxburgh, o Dorfman, que é um cara sacal demais. E estão vendo aqui que tem pequenas diferenças, mas se vocês forem quantificar isso aqui, se é látex, a gente também teve um ótimo desempenho aqui. Agora, no ano passado, o professor Peter Riggers, quem for trabalhar aí com métodos numéricos não lineares, vai conhecer esse nome, publicou esse artigo comparando modelos de dano descontínuo para efeito Mullins. E ele mencionou o nosso trabalho aqui, em particular os modelos por 15, que é uma outra referência, e 42, assim como suas modificações, estão entre os 5 melhores aí existentes para os dados que eles testaram. 42 é o Wroblewski aqui, ó, essa referência, essa segunda referência aqui. Isso aqui vale mais que muitas citações, porque, né, não precisamos provar que o nosso funciona mais. Bom, gente, como eu disse, se alguém tiver sem orientador, tiver interesse em trabalhar em hiperelasticidade, em borracha, é bom porque mistura com uma parte experimental, com uma parte numérica, um pouquinho de elementos finitos, é não linear. Seria um prazer, eu estou à disposição de vocês. Nós vamos entrar agora numa outra área não linear, que é a viscoelasticidade. Então, nós vimos elasticidade, vimos hiperelasticidade, e agora vamos ver a terceira das 4 áreas, que é a viscoelasticidade. E nós vamos ver a viscoelasticidade linear, que é um caso particular. Tá? Então, das 4, nós já fechamos 2. O que nós vimos? Bom, a elasticidade vale regra de 3. É a lei de Hooke, pode até ser anisotrópico, mas aí é uma lei de Hooke generalizada. Tudo é linear, não há perda de energia, se retorna à configuração original quando se remove as cargas, pequenos deslocamentos e pequenas deformações. Hiperelasticidade. A relação tensão-deformação não é mais linear. Você pode ter perda de energia, acabamos de ver, mas isso não é assunto desse curso. Na sua forma mais crua, é elástico, o nome já diz, mas envolve grandes deslocamentos, grandes deformações. Regra de 3 não vale mais. O que nós vamos ver agora em viscoelasticidade, mesmo na viscoelasticidade linear, é que nós vamos passar a ter dependência do tempo. Até agora ninguém falou em tempo. E eu não estou falando de problemas dinâmicos. Eu estou falando simplesmente da estrutura ficar suportando a carga por tempo suficiente. Então, o que acontece basicamente em viscoelasticidade, a definição pode ser buscada lá nos modelos reológicos. Você poderia, inclusive, pegar aqui a própria plasticidade, que nós vamos ver depois, a viscoelasticidade nós estamos vendo aqui, a mistura dos dois, que é a viscoplasticidade, e podemos ter a hiperviscoplasticidade, aí a coisa está ficando bem complicada. Mas o que acontece aqui é que você está trabalhando com materiais que apresentam algum tipo de fluxo. Eles escoam, mas não no sentido de escoamento, de plastificação, de tensão de escoamento. Eles escoam no sentido de fluxo de material. E aí entra a variável tempo, porque são mecanismos internos que precisam de tempo para se manifestar. Uma parte desse fluxo de material é reversível, a outra parte não vai ser. Então não é um fenômeno que vai ser reversível.
Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Vocês vão ver também, por analogia, nós vamos mostrar a parte elástica, que continua existindo no material. A parte de elasticidade continua existindo. Ela vai ser representada por uma molinha, né? Como se fosse uma rigidez. E a parte viscosa nós vamos representar normalmente com um amortecedor. Porque o amortecedor é um exemplo de, um amortecedor viscoso, né? De perda de energia, porque o fluido tem que passar por um orifício lá e ali ele perde energia. Então, a diferença em relação à plasticidade é que o nosso material não vai sofrer alterações metalúrgicas, ele vai fluir como se fosse um líquido, um meio termo entre líquido e sólido. É por isso que a gente chama isso aí de reologia, né? E ele tem uma parte elástica. Então, às vezes o pessoal fala, olha, ele vai bater a bolinha viscoelástica, vai bater, vai ter uma deformação viscosa, mas vai voltar um pouco também, porque a parte elástica é preservada. Então, nós estamos procurando uma relação constitutiva que tenha a variável tempo e onde coexista a parte de dissipação de energia e a parte de armazenamento de energia. Aquela energia que é guardada quando o corpo se deforma, uma parte dela vai ser usada para fazer esse fluxo de material acontecer. Além do tempo, que é óbvio, vocês vão ter uma dependência muito grande de temperatura. O que eu quero dizer com isso é que materiais que a temperatura ambiente são elásticos, a temperaturas mais altas podem se tornar viscoelásticos. Acho que vocês já ouviram falar todos aí em relaxação ou fluência de metais, de plásticos. É exatamente o fenômeno viscoelástico. O troço ficou tão quente, ele não está fundido ainda, mas ele já está se comportando como uma pasta, como um material reológico. Então, além das deformações usuais que nós estamos acostumados da temperatura, nós vamos precisar trabalhar com taxas. E já que eu tenho o tempo agora, eu preciso calcular a velocidade com que essas coisas estão acontecendo. A deformação vai ter uma derivada. A deformação vai ter, esse epsilon ponto aqui, a derivada da deformação de Green-Lagrange em relação ao tempo. É uma medida de velocidade. Taxa de deformação, a gente chama isso. Taxa temporal. Então, o tensor de tensão de Piola-Kirchhoff vai estar relacionado não só com E, como estava até agora, com uma taxa de deformação e, eventualmente, temperatura. Então, nós vamos procurar uma equação agora. Então, lá na elasticidade, era a lei de Hooke. Em hiperelasticidade, era o nosso W e calculávamos a tensão derivando em relação às invariantes. Agora, temos que procurar essa cara aqui que relaciona a tensão com deformação e taxa de deformação. A temperatura não vai estar explícita, mas ela existe. E para ilustrar bem isso para vocês, eu não sei quantos de vocês conhecem o fenômeno da gota de Peeche. Mas esse é um experimento feito pelo professor Parnell, de uma universidade australiana. Foi ele. Em 1927, um ano muito importante do século passado. Ele basicamente fez o seguinte, ele jogou Peeche dentro de um funil com o bico fechado, colocou num pedestal. Depois de 3 anos, quando o Peeche esfriou e se assentou, só em 1930, ele esperou 3 anos, ele quebrou o biquinho do funil aqui para o Peeche começar a escorrer. E desde então, eu vou fazer uma tradução livre aqui, o Peeche tem escoado e caído aos pouquinhos. Né? Levou 8 anos para a primeira gota cair. E mais 40 anos para as próximas 5 gotas. Então, não é um experimento que você pode fazer e ficar do lado, lá esperando para anotar os resultados. Né? Então, veja que agora, 90 anos depois que o experimento começou, caíram 9 gotas. A última foi em abril de 2014. Estão esperando a próxima para essa década. Tá? Ele nunca foi acondicionado de uma maneira correta. Né? Ele sempre ficou dentro de um armário do professor, então tinha variações de temperatura, tinha verão, tinha inverno, verão mais quente, enfim. Teve um professor aqui que acabou tutoriando esse ensaio depois da morte do professor Parnell, esse professor John Manston, mas ele morreu antes de ver uma gota cair. Né? Bom, vamos ver uma tabela aqui.
eu estou falando de ver fisicamente, você assistir a gota cair, né? Porque quando separa a cauda da gota, essa cauda que vocês estão vendo aqui, ó, não está nem se formou, mas ela vai esticar e vai ficar pendurada com uma cauda aqui. Quando essa cauda arrebenta, que se convenciona que a gota realmente caiu, né? E isso ninguém presenciou nesses 90 anos. Aqui, ó, a oitava gota caiu em novembro de 2000 e permitiu que os cientistas calculassem a viscosidade do peixe. E ele disse que é 230 bilhões de vezes, isso aqui é um 10 elevado a 11, tá? Tá errado aqui. Maior que a da água. Depois da sétima gota, que foi em 2014, não, foi antes, não lembro quando foi, um ar-condicionado foi instalado. Então a temperatura média do experimento baixou, né? Em 2014 está aqui, ó, a nona gota tocou a oitava gota, porque a oitava gota ela estava aqui embaixo, meio que em pé, e a nona bateu nela. E a nona gota acabou se separando do funil, também em 2014, quando algum estagiário foi trocar o Becker aqui e acho que bateu na gota e ela se separou. De qualquer forma, vocês vão encontrar esse experimento na internet, ele está registrado no Guinness Book como o experimento contínuo mais longo da história, ainda em andamento, né? Está lá ainda. E isso é exatamente o fenômeno viscoelástico, embora um caso meio extremo, né? Quando nós falamos que o tempo passa a entrar na jogada, passa a ter dependência de tempo, nós estamos falando aqui, bom, em primeiro lugar, existe uma resposta, tensão, deformação contínua, que nem na lei de Hooke, só que ela agora não vai ser mais uma reta, né? E esse efeito da dependência do tempo, ele passa a ser mais pronunciado quando a temperatura está mais alta. Então, plástico, por exemplo, que é mais sensível ao calor, isso fica muito evidente. Mas mesmo materiais como aço e alumínio, se você vai trabalhar a 1.200, 1.300 graus com aço, ele começa a apresentar comportamento viscoelástico. Isso é um problema, por exemplo, nas indústrias petroquímicas. Nós temos o polo aqui na região, está cheio de equipamento ali que sofre problemas de fluência, né? E, evidentemente, a velocidade, por isso que aquela variável epsilon ponto tem que entrar na relação construtiva. Se eu fizer um ensaio tensão-deformação em que eu carrego e depois descarrego, vocês vão ver que vai dar uma curva se eu fizer com uma velocidade alta. A deformação vai ser menor. Agora, se eu fizer com uma velocidade mais baixa, vocês vão ver que a deformação vai ser maior. Então, a velocidade influi na relação construtiva. Por isso que esse epsilon ponto tem que estar presente ali. Além da velocidade do carregamento, nós estamos falando aqui mesmo de velocidades muito, muito baixas, o tempo de exposição à carga vai desempenhar um papel. Então você aplica uma carga aqui na extremidade da estrutura e mede um deslocamento às 8 da manhã. Mas se você voltar às 6 da tarde, ele não está mais aqui, ele já está aqui embaixo. Mostrando que a estrutura não para de se deformar sob a ação constante da carga. E os polímeros têm uma característica viscoelástica muito fácil de se prever, porque a estrutura amorfa ou semicristalina deles, veja que nós estamos falando aqui, essa figura aqui, a gente fala de uma cadeia dessas aqui, ou um policristal, nós estamos falando de 1, 2% de micrômetro, são coisas muito pequenas. Mas vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês da chamada temperatura de transição dútil frágil, né? Essa temperatura é uma temperatura que define se o comportamento é viscoelástico ou dútil ou ele é elástico e frágil, digamos assim. Num ele se comporta como um material mais duro, no outro ele se comporta mais como um material mais mole. Podemos colocar assim. Mas existe uma definição formal para isso que a gente deve ver ainda na aula de hoje. O que é essa temperatura de transição dútil frágil? Quando que ele deixa, matematicamente, vamos colocar assim, de ser frágil e passa a ser dútil. As coisas mudam muito aí. Não quer dizer que a relação construtiva não vale aqui, né? Só estou mostrando para vocês a influência da temperatura no comportamento. Quase todas as propriedades têm isso aqui, essa curvinha S. Isso aqui podia ser modo de elasticidade, podia ser coeficiente de Poisson, podia ser tensão de escoamento. Propriedades intrínsecas e extrínsecas. Todas elas têm esse S. Então nós vamos falar nessa sessão da matéria em ensaios de fluência,
que é creep em inglês, né? E ensaio de relaxação, relaxation. E também vamos falar da resposta das estruturas a cargas harmônicas. Quer dizer, quando eu coloco uma carga tipo senoidal na estrutura, repetitiva, como é que ela se comporta? Porque, afinal de contas, aí o tempo também está passando. Então, nós temos que entender o que é o creep, o que é relaxação, e aí, então, vocês vão entender a base de viscoelasticidade. Duas frases interessantes aqui. Uma está na Odisseia de Homero, o famoso texto mitológico, né? Que diz o seguinte: Homero sabia que a primeira coisa a fazer de manhã era colocar as rodas da sua carruagem de volta. Por quê? Porque as rodas eram fabricadas com um pré-aperto aqui, com tecidos de animais ali, não sei se era couro, se era tendão de boi, que diabo que era. Mas quando se tirava as rodas, de manhã cedo, no dia anterior, ela podia contrair e fechar demais o encaixe com o eixo, e no dia seguinte, quando ele for andar, ela está apertada. Esse texto foi escrito, na verdade, por uma bica, né, para corrida, e aí o desempenho da bica dele ficava piorado. Então ele colocava de manhã cedo para ela se ajustar ao encaixe e ficar livre o suficiente, mas sem folga. E um outro ditado que se encontra aí nos poemas ingleses é que Robin Hood nunca encostava o seu arco com as cordas esticadas. Ou seja, ele desamarrava aqui em cima ou aqui embaixo a corda do arco. Por quê? Porque o arco era madeira, alguns eram reforçados aqui com tendão também, de cavalo, essas coisas. E se ele ficasse esticado o tempo todo, ia relaxando esse material. E aí, quando ele fosse usar o arco, não tinha a mesma tensão, não ia ter a mesma potência para impulsionar a flecha. Então, todos os arqueiros, na verdade, na Idade Média, iam dormir e tiravam a corda do seu arco para que não houvesse relaxação. Então, isso é um fenômeno que já está conhecido há muito tempo, né? O creep e a relaxação são dois experimentos muito simples. O creep, ou a fluência, né? A fluência, você aplica uma carga constante, que está aqui, ó. Eu aplico o sigma zero constante ao longo do tempo. Aplico a carga e deixo. Aplico uma força ali, uma pressão e deixo ela quieta. E vocês vão medindo a deformação. Ela tem uma resposta instantânea, ela se deforma na hora ali quando eu ponho a carga, num valor. Um valor que vocês conhecem, pô. Eu posso até escrever aqui quanto que vale essa deformação. Se isso aqui é um caso 1D, essa deformação aqui vai ser a tensão sobre o modo de elasticidade. Lei de Hooke uniaxial, resposta elástica. Mas se eu voltar algumas horas depois, a deformação já é maior, e depois maior, e depois maior. Isso pode ser uma reta ou não. Isso que a gente chama de viscoelasticidade linear ou não linear. Essa curva no tempo, que mapeia a deformação em função da tensão aplicada, é o que nós chamamos de módulo de fluência. Ele faz um papel análogo ao modo de elasticidade. Opa! A1 sobre o modo de elasticidade. Faz um papel análogo ao inverso do modo de elasticidade. Só que as coisas são temporais agora. Se as coisas fossem constantes no tempo, isso seria 1 sobre o modo de elasticidade. E a gente vai chamar essa função J de módulo de fluência. Na relaxação, a gente faz o contrário. Eu aplico uma deformação constante. Eu estico meu corpo de prova e deixo ele paradinho, não deixo ele se mover. Mas eu meço a tensão. De novo, nós vamos ter aqui uma tensão inicial no instante zero, que é fácil de calcular. É o modo de elasticidade vezes o ε0. Isso aqui é lei de Hooke. Só que se eu for medir a tensão, eu colei um strain gauge, algum outro equipamento para medir a tensão, e volto lá 1 hora depois, 2 horas depois, 1 dia depois, vocês vão ver que a tensão vai caindo. Isso significa, daí o nome relaxação, que a estrutura não está mais aplicando a mesma tensão. Por isso que eu critico muito esses pregadores, esses parafusos, esses clipes de plásticos nos carros, né? A montadora prende diversas partes do carro de vocês, principalmente a parte estética, a parte de acabamento e conforto, com peças de plástico. E depois de 1 ano, essas peças estão todas frouxas. Não é à toa, porque elas sofrem relaxação. Agora, estão começando a usar plásticos mais interessantes, que têm menos relaxação.
Então, essa curva em azul dividida pela em vermelho é o que nós chamamos de modo de relaxação. Ela é análoga ao modo de elasticidade. É como se fosse um modo de elasticidade variável no tempo. Porque a gente acaba escrevendo assim, ó, a tensão no tempo é igual a deformação que eu apliquei vezes o modo de relaxação que varia no tempo. Por isso que isso aqui é uma lei constitutiva. Esse é o caso uniaxial, só para vocês entenderem. Se eu quiser, portanto, relacionar tensão com deformação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar minha deformação, multiplicar pelo módulo de fluência e, eventualmente, eu tenho que somar também a parte de velocidade da minha tensão, porque a tensão também vai ter uma derivada no tempo. E isso por quê? Porque assim como a tensão está variando no tempo, nós vamos ter uma deformação correspondente. A mesma coisa eu faço para a tensão. Eu só pego o modo de influência, multiplico pela deformação inicial. Isso aqui é inicial, não é aquela do experimento, não. E tem o termo aqui de taxa de deformação que eu tenho que levar em conta. Então, em outras palavras, eu tenho uma equação diferencial que tem epsilon e epsilon ponto de um lado e sigma ponto do outro. Eu posso depois complicar isso aqui. Eu posso colocar sigma ponto ponto aqui, eu posso colocar aqui epsilon ponto ponto, eu posso ir colocando várias outras cacos aqui para aumentar o potencial da minha formulação. Nós vamos ver alguns deles aqui agora. Normalmente a gente faz isso explicando da forma unidimensional e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente extrapola isso para o tridimensional. Então vamos falar de fluência primeiro, que trata da resposta contínua do sólido a uma tensão. Então, na fluência nós temos tensão ou força, se vocês preferirem, constante. Então olha aqui, tem uma barra de material viscoelástico, eu coloco aqui esse peso e meço esse deslocamento. Quando eu coloco o peso, ele, pumba, dá uma resposta instantânea. No tempo zero aqui. Na hora, essa barra vai esticar um pouco. É só pegar a rigidez da barra, multiplicar pelo deslocamento, você tem a força que foi aplicada ali. Mas como eu falei antes, se essa barra estiver instrumentada e eu estiver medindo deformação nesse ponto, por exemplo, perdão, deslocamento, eu estou medindo aqui embaixo. Vocês vão ver que ela não vai parar de esticar nunca. Claro que a taxa vai diminuindo, mas ela continua acontecendo. Isso é a maior prova de que no material viscoelástico, a deformação continua acontecendo. No material elástico, ela para aqui. Ela chega nesse valor e fica o quê? Horizontal. Qualquer hora do dia, do mês que eu for lá, está o mesmo deslocamento. Mas no material viscoelástico, continua aumentando. Isso é fluência. O material está fluindo. A barra está fluindo. O material está escoando ali dentro. Se eu aplicar um peso que dê 40 megapascais naquela barra, ela fica quase como estático. Tem a deformação estática aqui instantânea. Se eu aplicar 80, ela já fica com uma inclinação maior, claro. Está fluindo com mais velocidade, com 100 mais ainda. Mas vocês estão vendo que tem uma resposta instantânea, tem uma parte aqui transiente, e depois é praticamente uma reta. Nem todo material é assim. Mas esse comportamento linear é o que nós chamamos de fluência linear, uma viscoelasticidade linear. Ela é super comum nos materiais amorfos e no caso de materiais policristalinos ela não é tão retinha assim, né? Ela pode no final aqui ficar mais curva e aí vocês entram num assunto que seria já para o tema de mestrado, doutorado de vocês, que é a viscoelasticidade não linear. Tá claro? Então esse gráfico ele é caracterizado por algumas coisas clássicas aqui, ó. Tempo no eixo horizontal, deformação no eixo vertical. Estamos falando de fluência, portanto eu apliquei uma tensão no meu experimento. Quando eu aplico essa tensão, está aqui nesse primeiro trecho, ele experimenta essa deformação elástica aqui, instantânea. Essa é a resposta que vocês aprenderam a calcular em elasticidade. Essa é a parte elástica da viscoelasticidade. Está entendendo? Depois nós temos uma parte que a gente chama de deformação plástica, que pode ou não existir. Depende do material. Não é uma espécie de plasticidade. E depois temos uma transição aqui, onde a deformação é uma deformação por fluência apenas.
Se eu olhar essa parte aqui mais horizontal, nós vamos ver que depois dessa parte inicial, que eu estou chamando de creep, de fluência primária, nós temos uma outra parte que começa aqui e acaba aqui, onde ela é mais ou menos uma reta, ou seja, a taxa de deformação no tempo é mais ou menos constante. Isso aqui é mais ou menos uma reta no tempo, né? Que eu chamo de fluência secundária. E depois ela volta a enrijecer na fluência terciária e aqui ela já está beirando a ruptura. Nós vamos tentar obter relações constitutivas para a fluência primária e secundária. Daqui para frente nós não estamos interessados. E, sempre lembrando, é viscoelasticidade linear. Agora entendam também o seguinte, quando eu percorro esse caminho, eu experimento uma deformação elástica, posso ter uma deformação plástica, tem aqui, todo o resto aqui é o que a gente chama de deformação por fluência. Parei aqui e descarrego a máquina, tiro a carga. Quando eu tiro a carga, ele imediatamente recupera essa mesma deformação elástica aqui. Ó. A parte elástica permanece sendo elástica. É a bolinha pulando que eu mostrei agora há pouco. Isso ele recupera imediatamente. E aí, se vocês esperarem um pouquinho, vocês vão ver que ele recupera uma parte dessa mistura entre a deformação de fluência, uma parte dela é recuperada, mas o que sobra aqui é uma deformação permanente e mais uma parte da deformação por fluência que você não recupera. Ou seja, você acaba com uma deformação permanente, que é essa aqui, essa altura, ó, é diferente de zero, esse valor, até você aplicar mais carga ou reverter o carregamento. Então, ela não volta para o zero. Entendam isso? Ao contrário da hiperelasticidade e da elasticidade, na viscoelasticidade vocês, depois que passaram pelo creep primário, entraram no creep primário, vocês não têm mais recuperação total de deformação. Ela fica permanente. Então a gente pode dizer que a deformação total, num certo instante do tempo, é uma soma da parte elástica, instantânea. Se tiver plasticidade, tem uma parte plástica, e da parte por fluência. Essa sim depende do tempo. As outras duas não. E essa parte que depende do tempo, a deformação por fluência, ela tem uma parte recuperável e uma parte não recuperável. Se vocês estiverem trabalhando com fluência linear, essa expressão aqui, tem alguma coisa aqui? Não. Essa expressão aqui é que nos interessa. Nós temos que calcular esse J aqui. E como eu disse antes para vocês, faz o papel do inverso do modo de elasticidade, só que o modo de elasticidade variava no tempo agora. Né? Aqui o sigma zero é a carga que está aplicada no instante. Então, vocês estão vendo que num gráfico logarítmico, essa resposta de fluência no tempo vai ser uma equação de reta. Claro que se eu tiver uma tensão atuando no material menor, eu tenho uma curva mais em cima. Se eu colocar uma carga maior, essa curva vem mais para baixo, indicando que a deformação vai ser maior. Mas vejam que mesmo com essas duas cargas, se a temperatura aumentar, elas também caem. Então a deformação também aumenta quando eu aumento a temperatura. Não é só quando eu aumento a carga que está atuando sobre a estrutura. Esse tempo aqui está em segundos, por isso que dá um número tão grande aqui. 10 mil segundos. Quantas horas dá isso? Alguém divide aí para mim. Alguém faz a conta aí para nós, só para ver. Esse é um caso real aqui que a gente experimentou. Quem tiver uma calculadora, faz a conta para nós aí. 10 mil segundos dá quantas horas? Tem alguém fazendo? 2,7 mais ou menos, né? 3.600 segundos uma hora. Ah, tá. 2,7 horas. Obrigado. Então, a influência da temperatura não vai estar explícita nas equações, mas vai estar explícita nesse J que você vai obter aqui. Aqui vocês têm alguns exemplos reais. Esse aqui é tirado de um livro clássico, bem antigo, onde vocês estão vendo aqui as curvas no tempo em horas. Veja que o gráfico aqui vai a 8.000 horas.
E aqui está a percentagem de creep, que é a deformação por fluência, para várias tensões. Então, à medida que eu fui aumentando a tensão, o que aconteceu com essa curva? Que ela foi ficando mais alta. Essas curvas que vocês estão vendo aqui são exatamente essas curvas aqui, ó, ou essa aqui. Só que para várias tensões, para o mesmo material. Aqui temos um outro gráfico à direita mostrando o material aqui é um plástico com nanotubos de carbono e nylon 6,6.6, né? Impregnados com nanotubos de carbono. E nós estamos vendo aqui a deformação em função do tempo. Nós estamos aqui mudando a porcentagem de nanotubos de carbono. O nylon puro está aqui em cima. E a gente está vendo que à medida que eu adiciono 1,25% em peso ou 2,5% de nanotubos de carbono com essa mistura do nylon, ele vai ficando mais rígido, menos viscoelástico, a curva vai caindo. Está num artigo aqui de 2008. Aqui eu estou mostrando para vocês a influência das cargas. Isso aqui é um plástico chamado APEC 1745. E aqui estão unidades reais. De novo, aqui em horas, nós temos aqui 10.000 horas. Vocês estão vendo o que acontece a várias tensões. Com 25 megapascal, ele não chegou a 100 horas. Provavelmente ele rompeu antes. Então, vocês estão vendo aqui a fluência, né? E a tensão... Bom, nós vamos mostrar isso daqui a pouquinho, né? E aqui embaixo... Aqui é a mesma coisa, temos o módulo, que é o nosso J. O gráfico aqui era para ser uma reta, aqui no final já é o que a gente chama de fluência terciária, então já não interessa muito. Mas isso aqui deu quase uma reta. Esse material aqui é um policarbonato a temperatura ambiente. E aqui vocês estão vendo alguns plásticos, polietileno, né? Temos aqui várias composições químicas, cada símbolo desse aqui é uma composição química diferente. Vocês estão vendo a curva aqui de relaxação. Esses outros de baixo são mais interessantes, porque a gente fez para os vários tipos de plástico, aí aqui está a curva, como a gente mostrou antes, se retirou o carregamento, veja que houve um retorno elástico, e depois vocês estão vendo aqui a parte recuperável, e depois ele estabilizou. A 50 e a 60 graus, evidentemente, deram curvas diferentes, mas essa curva aqui é exatamente... Opa, essa daqui que eu mostrei para vocês. Então, isso é fluência. O primo da fluência, ou o inverso da fluência, se vocês quiserem, é a relaxação. Aqui é o contrário. A gente aplica um campo de deformações constante. Eu aplico uma deformação ε0 e o corpo vai manifestar uma tensão. Eu estico, por exemplo, uma barra, um deslocamento conhecido que corresponde ao ε0. É só pegar esse e multiplicar pelo modo de velocidade, você vai saber quanto que é essa tensão. Mas aí você mede a tensão, pega lá no strain gauge, o que você estiver usando, algumas horas depois, desculpa, e vocês vão vendo essa tensão diminuindo, mostrando que o material está se rearranjando internamente para aliviar a tensão. Esse rearranjo leva tempo, por isso que a variável tempo é imprescindível. O que nós chamamos de modo de relaxação, estou usando a letra Y, que eu peguei errado aqui. Estou usando a letra Y, é exatamente essa curva aqui, normalizada pela deformação que vocês aplicaram. Então a variável tempo é evidente. A temperatura estou me enrolando aqui. A dependência da temperatura, vocês estão vendo o modo de relaxação, o Y, como ele diminui com a temperatura, e o local de inflexão aqui, normalmente, é o que a gente chama de temperatura de transição dúctil frágil. Então, essa curva que a gente está acostumado a ver, ela, na verdade, se refere a antes da temperatura de transição dúctil frágil. Depois dela, a gente está até dando aqui um outro nome, né? Porque o comportamento do material passa a ser mais emborrachado, mais creme, mais uma pasta, né? Nos cross-linked, né, que são os plásticos
termorrígidos, isso estabiliza num certo lugar, mas os amorfos não. Os termorrígidos, os termoplásticos. Aqui temos outros dois casos reais. É o poliuretano 415 e 404. A gente está vendo aqui os pontos, como é que ficam. Estão vendo a curva teórica, nós vamos falar delas daqui a pouco, os caras tentaram ajustar. Aqui embaixo também tem outro material. Esse propelente sólido é um propelente de foguete, APHTPB, um propelente sólido. Isso é usado em mísseis, é usado em foguetes meteorológicos, porque normalmente nesses foguetes você tem lá embaixo uma câmara de combustão. O foguete tem aqui, lá embaixo nas asinhas dele, aqui que saem os gases, né? Quando é combustível sólido, essa forma aqui vai mudando, porque o material vai sendo consumido, o próprio propelente já é a câmara de combustão. Então a câmara de combustão vai mudando de forma. Isso é um trabalho bem interessante de se fazer, inclusive. E para isso a gente precisa levar em conta também como é que se comporta esse propelente quando ele está sob a ação de uma pressão constante de combustão ali. Então, curiosidades. Isso aqui eu acho que é alumínio. Esse alumínio AA7150, ou 7751 aqui, com e sem pré-carregamentos. Vocês estão vendo que a pré-carga muda o comportamento dele. Vocês estão vendo o comportamento da tensão no tempo a 0 graus aqui e a 140 graus aqui, sem nenhum pré-strain. E aqui embaixo estamos vendo com 140 graus com pré-strain de 300 megapascal, já está pré-carregado. Aqui eu estou a 140 graus comparando pré-strains diferentes. Muito bem. Mais alguns casos reais. Aqui vocês estão vendo uma proteína ou uma molécula láctea, agora não lembro mais, está no jornal de biomecânica, e o pessoal está ensaiando esses materiais a temperatura ambiente e num banho fisiológico, mostrando como é que ficam as curvas de relaxação. Aqui vocês estão vendo, inclusive, carregou, relaxou, carregou mais ainda e relaxou de novo. É um ensaio muito comum. E só para vocês compararem, aqui vocês estão vendo uma curva de relaxação de uma fruta. Por que a relaxação de uma fruta, de um material que é feito de uma fruta na real, é uma coisa importante? Alguém pode me dar uma ideia aí? Nós temos aqui ainda a linguiça e o queijo. Quem poderia estar interessado nisso? Palpites? Exatamente, José. Armazenamento. Essas coisas normalmente são empilhadas e existe um limite de fruta que você pode botar uma em cima da outra, ou da salsicha ou do queijo, sem que naquelas horas que vai durar o transporte você não provoque aí não transforme o queijo em panqueca ou coisa parecida, né? Enfim, são exemplos aí da vida real. Muito bem, vamos entrar agora exatamente, agora que vocês tiveram uma introdução ao fenômeno da viscoelasticidade, nós podemos falar em relações constitutivas para esses materiais. A melhor maneira de estudar, ou de começar a estudar a viscoelasticidade, é olhar para o que a gente chama de modelos idealizados, e o nome já diz tudo. São modelos muito simples, que por analogia representam esses materiais. Então, vocês sabem, por exemplo, que um material elástico ele é conservativo, ele guarda toda a energia, não perde nada e depois devolve. Por isso que ele é uma reta. A gente normalmente representa o material que é conservativo com uma mola. E a constante dessa mola a gente chama de modo de elasticidade. Ela pode ou não ter uma relação direta com o modo de elasticidade, mas aqui, nós vamos extrapolar isso para o 3D mais tarde, é simplesmente uma maneira de dizer que existe um número representando a parte elástica. Quer dizer que aquilo é o modo de elasticidade, não quer dizer que isso aqui é uma mola também, né? Isso é uma analogia. Se o material for não linear, como está mostrado aqui, normalmente se põe uma mola com risquinho. Por exemplo, material tipo Henke, ele tem um modo de elasticidade variável, ele vai amolecendo, se põe um risco aqui na mola para mostrar que essa é uma mola não linear.
Mas esse aqui não nos interessa. Nós vamos ficar com isso aqui. O problema é a variável tempo. Aí nós vamos adotar uma ideia lá da mecânica dos fluidos. Já que o material, a parte viscosa do material, nós podemos nada melhor do que usar aqui um amortecedor. Um amortecedor com fluido newtoniano. E eu tenho um número, que eu estou chamando de eta, que vai fazer o papel da constante constitutiva da parte viscoelástica. Lá na mecânica dos fluidos, isso aí era a viscosidade do material. Para nós, vai ser uma analogia, né? Eu poderia ter, inclusive, amortecedores não lineares. Agora, vejam que o E é uma coisa que conjuga tensão com deformação. Agora, o amortecedor conjuga tensão com taxa de deformação. Quando você vai tirar o coeficiente de amortecimento de um amortecedor, você faz o quê? Você faz um ensaio, você aplica uma força, mede a velocidade, isso dá uma curva. A inclinação dessa curva aqui é o coeficiente de amortecimento. Aqui é a mesma coisa. Então eu posso juntar esses dois materiais, a parte elástica e a parte viscosa, e criar modelos muito simples, idealizados, que provém um comportamento viscoso e um comportamento elástico. Em princípio, nós teríamos as duas coisas. É claro que se eu olhar para elasticidade, vocês têm isso aqui. Se vocês olharem para hiperelasticidade, vocês têm isso aqui. Agora, nós temos que olhar com um olhar um pouco mais genérico, porque não vai existir só um modelo para a nossa AD, para viscoelasticidade. Vamos começar com os mais simples. O primeiro deles é o que leva o nome do físico, filósofo, matemático, engenheiro inglês James Clerk Maxwell. Ele propôs, na verdade é homenagem a ele, não sei se ele propôs, mas o modelo que leva o nome dele é composto de uma parte elástica e uma parte viscosa em série, um sobre o outro. De modo que quando eu aplico uma tensão aqui, a força que atua no amortecedor e na mola, ou seja, na parte elástica e na parte viscosa, é a mesma. Mas os deslocamentos eu tenho que somar a deformação que acontece na parte elástica e tem que somar com a deformação que acontece na parte viscosa. Essas duas aqui vão dar deformação total. Esse modelo, se eu for calcular como é que ele funciona numa curva epsilon tempo, não é muito difícil vocês, sem precisar botar nenhuma fórmula, fazerem esse cálculo. Eu aplico um sigma, vamos supor aqui um sigma inicial, aqui, um sigma zero, constante. Quando eu aplico isso, o amortecedor não responde. Porque o amortecedor precisa de um tempo finito para responder. A parte viscosa do material precisa de um tempo finito. Então isso aqui não tem nenhum deslocamento. Só a parte elástica vai ter. Então quando eu aplico uma força aqui inicial instantânea, só a mola responde. E responde com essa quantidade aqui, ó, é evidente, né? É a parte da elasticidade que nós já estudamos. Se eu deixar o tempo correr, aí então o amortecedor começa a se mexer. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a experiência de jogar um amortecedor de carro no chão ou de moto ou martelar ele. Se você dá uma martelada no amortecedor, o martelo vai voltar na tua testa ou coisa parecida. Enquanto que se você segurar ele, não precisa nem fazer muita força. Se ficar segurando, ele começa a se comprimir ou a esticar, né? É esse tempo que nós estamos falando. O fluido tem que passar ali no orifício. E como isso aqui obedece uma lei newtoniana, ele é linear, a gente tem um crescimento linear da deformação aqui no tempo. Ela não para nunca. Então, a curva de deformação no tempo que o modelo de Maxwell fornece é essa daqui. Isso aqui é fluência. Vocês estão vendo aqui a curva de fluência. Ela é boa. Se eu voltar bastante aqui, para cá, vou apagar tudo. Se eu voltar para cá, a gente pode dizer o seguinte: o que eu tenho de elementos indispensáveis numa curva de fluência?
Eu tenho a resposta elástica, tem uma parte de transição e tem uma parte que é mais ou menos reta. Não estou interessado no terciário. E se a gente olhar o que nós obtivemos aqui, nós temos resposta instantânea, temos uma parte linear, mas nós não temos a transição. Vou fazer um exercício daqui a pouco. Então veja o seguinte, olha, eu tenho uma parte de deformação que é do elemento elástico, estou chamando de epsilon'. É sigma sobre o modo de elasticidade. Beleza. E tem uma taxa de deformação aqui, estou chamando de epsilon ponto linha, que é a derivada disso aqui. O modo de elasticidade é constante, mas eu derivo isso em relação ao tempo, eu tenho a relação entre taxa de deformação e tensão no elemento elástico. E a parte do amortecedor, ela não tem nada elástico. Eu só tenho, eu estou chamando de duas linhas, ela é o sigma sobre o coeficiente de amortecimento. Então é evidente que para eu resolver esse problema, eu tenho que resolver essa equação diferencial, porque eu tenho que simplesmente somar as deformações. Então eu tenho uma parte elástica, eu estou somando os epsilon ponto linha. Tem que somar isso aqui com isso aqui. Isso veio da derivada desse. Isso aqui veio direto da relação, da equação que governa o amortecedor. Então a parte elástica está aqui, a parte viscosa está aqui. Vejam que lá em elasticidade, a lei constitutiva era assim, ó, epsilon igual a sigma sobre E. Não tinha ponto. Esse ponto é derivada temporal, eu acho que está óbvio. Eu coloquei a equação aqui, ó, aberta para ninguém confundir. Não deve estar no slide de vocês. Esse epsilon ponto é de epsilon dt, esse sigma ponto é de sigma dt. Taxa de tensão e taxa de deformação no tempo. Essa equação diferencial que governa a relação constitutiva. O que quer que seja o meu campo de tensões ou de deformações, eu tenho que calcular as derivadas no tempo deles, jogar aqui e ver se isso fecha. Ou, se eu tenho as tensões, eu jogo aqui e obtenho as deformações. Mas veja que eu obtenho a taxa, eu tenho que integrá-la no tempo. Por isso que os algoritmos de problemas dinâmicos são muito mais complicados. O segundo modelo, dos mais simples, é o de Kelvin Voigt. A gente já viu notação de Voigt há pouco tempo, né? Está ali o Lord Kelvin. O nome dele era Sir William Strutt. E antes de ser Lord, ele criou os diagramas de Strutt. Depois ele virou Lord e adotou aí o Kelvin, mas enfim. E o Voldemar Voigt, alemão de nascença, eles propuseram, ou pelo menos leva o nome deles, um modelo idealizado onde a parte viscosa e a parte elástica estão em paralelo. Qual é o problema dessa composição aqui? Alguém consegue ver algum problema? Vamos aplicar aqui uma força, por exemplo. O que vai acontecer? No primeiro instante do tempo, qual vai ser a deformação? Tem 3 pessoas digitando, alguma resposta deve sair. Vamos aguardar. Vocês responderam alguma coisa? Não veio nada aqui na área de chat, hein? Ah, não, tudo bem, Oziel. Mas eu quero saber o seguinte. Qual vai ser o deslocamento quando eu aplicar uma força ali, no instante zero? Alguém está conseguindo ver isso? Eu aplico uma força ali, vamos medir esse deslocamento aqui, ó, quanto ele anda, né? Não, Daniel, não é o da mola. Aqui, no modelo de Maxwell, quando eu puxava, a mola se deformava sozinha. Mas agora, quando eu puxar aqui, a mola não consegue se mover porque a parte viscosa precisa de um tempo para se esticar. Isso aqui não são barras de verdade, né, gente? Isso aqui é uma analogia. Entenderam? Então, quando eu aplicar uma carga, nós não vamos ter resposta instantânea nesse modelo. Aqui já dá para ver de cara.
porque a mola não consegue se deformar sem deformar junto a parte viscosa. Sim, a deformação é a mesma nos dois. Aqui, a força era a mesma nas duas e a gente somava a deformação. Aqui a deformação é a mesma na parte elástica e na parte viscosa. Então, nós vamos ver que a curva, tensão, deformação... Opa, falei bobagem. Aqui, ó. A resposta elástica seria, eu estou chamando de sigma linha, ou a elasticidade vezes, ou a constante elástica vezes a deformação da mola. E a parte viscosa, isso aqui é outra força, é duas linhas. É a taxa de deformação vezes o coeficiente de viscosidade. Então a força total que está sendo transmitida ali vai ter que ser a soma das duas. Vejam que no de Maxwell a gente somava os deslocamentos, ou as deformações. Agora eu estou somando forças ou tensões. Então a tensão total é a soma das forças suportadas pelos dois elementos. Então essa aqui é a equação diferencial. Tem só uma derivada em epsilon. Veja que mudam. Voltando aqui, ó, eu tinha epsilon ponto, sigma ponto e sigma. Agora eu tenho sigma, epsilon ponto e epsilon. Aquele papo que eu bati agora há pouco. Nós não precisamos ter epsilon e epsilon ponto e sigma ponto. Como também não precisamos parar no primeiro ponto. Para vocês terem um exercício que está resolvido, no texto de viscoelasticidade, eu vou falar para vocês no final da aula que tem à disposição no Moodle. Eu vou pegar o problema de fluência e o problema de relaxação com o modelo de Maxwell, aqui nesse exemplo aqui. Então, o modelo de Maxwell segue essa equação diferencial. Vamos começar aqui, ó, parte A, fluência. Eu vou aplicar uma tensão constante, aqui, ó, pumba. No primeiro instante zero do tempo, eu aplico uma tensão constante e deixo valendo a mesma coisa até o instante T1. Então, se ela é constante, sigma ponto é zero. Então, isso aqui morre. E aí eu fico com a equação diferencial, que é dε de tempo igual a sigma sobre eta. Se vocês integrarem isso, nós vamos ter que botar uma constante de integração, lembra lá do cálculo? Que é a deformação no instante zero. Ou em algum instante que eu conhecesse. Mas eu coloquei no instante zero que eu posso dividir ela na deformação da parte elástica e na deformação da parte viscosa inicial. Como é necessário um período finito de tempo para a parte viscosa se deformar, essa aqui eu posso dizer que é zero. E como é que fica a resposta no tempo zero? É a resposta instantânea, é a resposta elástica. Isso aqui é sigma sobre a constante de rigidez elástica. Então, nesse primeiro trecho, a solução dessa equação me dá isso aqui, ó. Se vocês fizerem um gráfico com tempo igual a zero, dá essa deformação. Que está aqui, ó. O tempo igual a zero, ela dá esse salto, a resposta elástica. Depois que o tempo começa a rodar, está aqui a variável tempo, isso é uma equação de reta. É a segunda parte do gráfico. Quando a gente chega em T1, eu vou tirar a carga. Ela vai se contrair exatamente a parte elástica. Então, esse comprimento aqui é exatamente igual a esse. Pum, ela retorna, ela devolve essa deformação elástica. E o que sobra é o valor que nós tínhamos da tensão antes. Perdão, da deformação antes. Cadê a caneta? Aqui, ó. Sigma sobre epsilon vezes T1. Mas já que não há mais carregamento, tanto sigma como sigma ponto é zero. Pega a equação diferencial lá. Então, a taxa de deformação tem que ser zero. Isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui tem que dar zero também. Só que a taxa que é zero. Então, ela tem que ser constante num gráfico de deformação por tempo. Então, ela fica horizontal. Então, o que nós estamos vendo aqui? Bom, esse modelo de Maxwell ele nos dá a resposta instantânea. Acho que eu tenho uma animação aqui. Ó. Ah, tem. Ele nos dá uma resposta instantânea. Ótimo. Ele nos dá a parte linear e me dá um retorno, uma recuperação elástica instantânea. Mas ele não me dá aquela transição que eu gostaria de ter aqui e não me dá aquela recuperação parcial da parte de fluência que vai aqui. Ele é muito cheio de cantos. Vamos ver na relaxação como é que fica. Ainda é modelo de Maxwell. A equação diferencial ainda é essa aqui, é a mesma. Na relaxação eu aplico uma deformação constante. Aplico um epsilon aqui no instante zero
e vou aplicando, não vou zerar no momento nenhum, ela fica nesse valor até o fim. Se ela é constante, a taxa é zero. Zero isso aqui, ó, vocês ficam com uma equação diferencial em tensão, cuja solução é essa aqui, é exponencial. Se eu for plotar isso, no instante zero, vocês vão ter aqui uma resposta instantânea, que é exatamente E vezes Y. Mas ela, como ela é menos exponencial, ela vai caindo. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal, porque eu tenho claramente uma queda na tensão e uma queda não linear. Agora vamos fazer o mesmo exercício com o modelo de Kelvin-Voigt. Agora a equação diferencial, que vai me dar, eu chamo de equação diferencial, mas a relação construtiva é o correto, é essa aqui. Então, a gente faz o seguinte, para resolver essa equação, a gente multiplica os dois lados pelo exponencial de E vezes o tempo sobre a parte viscosa, sobre a constante viscosa. E aí vocês manipulam e caem nessa equaçãozinha aqui, ó. Aí a mesma coisa, eu tenho que integrar no tempo e vai aparecer uma constante de integração. De novo, como a parte viscosa precisa de um tempo finito para responder e não vai ter nada da parte elástica aqui, a gente fica com essa constante igual a zero. E a resposta dessa equação diferencial é essa que está aqui. Se vocês plotarem isso aqui, vocês vão ver que dá essa curva aqui, ó. O que é legal, porque a gente viu que tinha um pedaço da curva lá que era não linear, né? Aquela parte de transição. Bom, aí chega no tempo T1, a gente faz a tensão ser zero. Então, isso aqui tem que ser zero, joga um para o lado do lado, já ficamos com essa equação diferencial aqui, e resolvemos ela fazendo o valor da tensão no tempo T1 ter o último valor de deformação que ela tinha. Ela tinha, cadê minha caneta, diabo? Ela sobe. Ela tinha esse valor em T1, eu uso isso como condição inicial, e resolvo e obtenho essa segunda equação para esse segundo trecho aqui. Ó. Também é legal, porque tem aquela recuperação parcial. Agora vamos aplicar uma deformação constante e ver como é que fica o comportamento em relaxação desse material. Bom, como o amortecedor é rígido, a deformação tem que ser nula. Para a gente ter uma deformação finita aqui, eu sou obrigado a aplicar uma tensão infinita no instante zero. Isso é um problema teórico, né? Entenderam? O Kelvin-Voigt tem aquela mola em paralelo com o amortecedor. Eu não consigo instantaneamente aplicar uma deformação como está no gráfico aqui de baixo. Está aqui. Para eu fazer isso, teria que, teoricamente, colocar uma tensão infinita para produzir essa deformação aqui. Mas passado esse momento de susto, né, a gente sabe que o epsilon ponto é zero, e aí a equação governante fica, essa daqui, né, fica simplesmente igual à lei de Hooke, com valor constante, E vezes Y. E é isso que acontece exatamente aqui nesse trecho. Então, nós não temos relaxação aqui, porcaria nenhuma. Tem uma tensão infinita aqui e uma linha constante. A tensão não vai caindo com o tempo, como a gente gostaria na relaxação. E na fluência, eu não tenho aquela resposta inicial da parte elástica, que a gente viu que existe. Então ela tem esses dois problemas, ou três. Então, todo mundo tem problema nesses modelos idealizados. Aqui nós também não temos uma recuperação instantânea. Lembra que ele descia um instantâneo e depois começava a relaxar? Nós perdemos isso. Já não tinha no começo, não vai ter aqui também. Então esses dois modelos, o de Maxwell e o de Kelvin-Voigt, são muito interessantes para a gente estudar problemas muito simples. Mas eles raramente resolvem problemas de engenharia práticos. Para isso, a gente generaliza esses modelos. Então, as conclusões aqui são as seguintes. O modelo de Maxwell, ele tem uma taxa de deformação constante. Tudo bem, isso pode ser legal para a viscoelasticidade linear, mas não tem aquela parte de transição. E quando a gente remove a tensão, não tem uma recuperação gradual. E no de Kelvin-Voigt, a gente não consegue fazer uma deformação instantânea, dá uma tensão infinita, e não tem relaxação nenhuma. Nós acabamos de ver que acaba o gráfico numa linha horizontal de tensão.
Então começa a brincar com outros elementos. Imaginem que o meu modelo constitutivo é o modelo de Kelvin-Voigt, onde eu adiciono um elemento elástico a mais. Então eu agora passo a ter propriedades E1 e E2, além dessa parte viscosa aqui. Veja que essas propriedades não têm significado físico. Você faz um ensaio e vê se a tua curva teórica bate com o experimental. Até escolham E1, E2 e ETA2 de modo que a relação constitutiva de vocês teórica bata com os estados experimentais. É assim que é feito. Não necessariamente eles têm um significado físico. É claro que você pode dizer, olha, E1 está associado com a parte elástica em série, E2 está associado com uma parte elástica em paralelo, e o ETA2 é a parte viscosa. Mas isso não quer dizer porra nenhuma com o material. Qual é a vantagem de colocar essa mola aqui a mais? Eu agora, quando aplicar uma força aqui instantânea, eu vou ter uma deformação instantânea, eu vou ter aquela resposta inicial que o meu modelo de Kelvin-Voigt não tinha. Esse é chamado modelo de 3 parâmetros, é um deles. Mas olha como é que fica a relação constitutiva. Tem sigma ponto, sigma, epsilon ponto e epsilon. Para quem tinha essa relação constitutiva até a semana passada, vocês evoluíram bastante. Integrar essa equação diferencial já não é melzinho na chupeta, né? Mas essa é outra forma de fazer a coisa. Eu coloco uma mola, isso aqui é na verdade uma mola, em paralelo com o modelo de Maxwell. Esse modelo é chamado de modelo de Malvern ou modelo de Poitin. Como tem mola dos dois lados, também vai ter uma resposta instantânea. Só que essa resposta agora não depende só de uma mola, só do E1 como tinha aqui. Vai depender do E1 e do E2. Né? E de novo nós temos uma relação constitutiva que tem taxa de deformação e taxa de tensão. Não é a mesma desse modelo aqui. É diferente. Pode olhar ali. Uma outra variação é a gente adicionar um amortecedor aqui. Permite uma recuperação gradual da deformação. Nós não vamos usar esse modelo aqui, mas é uma outra variação de 3 modelos. Para alguns materiais isso pode ser útil. Talvez esses modelos idealizados, o de melhor desempenho é um modelo chamado modelo de Burger. E ele tem aí 2 constantes associadas à parte elástica e 2 constantes associadas à parte viscoelástica, a parte viscosa. E esse modelo é bem mais versátil, mas ele já está no limite do que a gente consegue fazer, construir em termos analíticos, né? Embora tenha coisas malucas por aí, mas olha a característica dele. Nós já estamos com uma relação construtiva que tem taxa de segunda derivada no tempo da deformação e da tensão. É uma aceleração de tensão, uma aceleração de deformação. Claro que você consegue reproduzir curvas mais complicadas de material com essa relação construtiva, mas você paga um preço matemático. Esse modelo tem tudo que a gente precisa. Tem resposta instantânea, tem essa parte transiente e tem a fluência em regime permanente. Então, na hora que eu descarregar aqui, ele vai devolver essa parte elástica também e vai apresentar a parte de transição. Existem outras coisas. Aqui vocês estão vendo um modelo de 5 parâmetros, onde se colocou um modelo alinhado dentro do outro. Eu tenho E1, E2 e E3 partes elásticas e 2 partes viscosas. Esse modelo foi usado pelo Pescador, um aluno nosso aqui ano passado, TCC de graduação aqui de engenharia mecânica. E ele usou essa relação aqui para descrever a relação construtiva dele. Esses Qs aqui estão relacionados com a tensão. Tá? E vejam que ele tem uma curva de relaxação bem atrativa. Mas não tem tanta gente. Eles funcionam muito bem, mas tem inclusive dentro dos softwares comerciais. Mas a gente precisa pensar em coisa mais genérica. Então, o pessoal pegou os modelos de Maxwell e de Kelvin-Voigt e generalizaram. Então, o modelo de Maxwell, por exemplo, são N modelos de Maxwell, mais um amortecedor isolado e mais uma mola isolada. O G que vocês estão vendo aqui era para ser E, tá? Eu errei nas letras aqui. Era E. O G é o E1, o G2 é o E2 e assim por diante.
Então, vocês estão vendo que existe uma regra de formação para essas coisas, que só o número de termos aqui você põe no somatório, não precisa de uma equação explícita. A solução também vai ser na forma do somatório. Aqui temos o modelo de Kelvin generalizado, tem uma mola isolada aqui, um amortecedor isolado, e depois tem um monte de Kelvin Voigt empilhados aqui. Mesma coisa. Vocês conseguem um somatório aqui, que dá uma relação construtiva, que é um somatório de termos. Essas tabelas vocês encontram na literatura. Aqui o sólido elástico e o viscoso puros, né? Aí tem o fluido de Maxwell, aqui está Kelvin, aqui está o modelo de 3 parâmetros. Vocês estão vendo a relação constitutiva? Estão vendo quanto que vale a relaxação, o módulo de relaxação J, e o nosso Y. Perdão, o módulo de fluência e o módulo de relaxação, que é o nosso Y, também dado aqui, resolvido. Em função dos parâmetros do material. Essa tabela continua. Olha aqui, esse é outro modelo de 3 parâmetros, esse aqui também é 3 parâmetros, aqui é 4, e foram resolvidos analiticamente. E está dada aqui a função, o J e o Y, né? No livro ali era G, mas de cada um deles. Esses são os parâmetros que você tem que ajustar para obter uma relação construtiva. E no 3D, como é que fica? Porque isso aí é um D, né? Tem uma tensão numa direção e uma deformação. A gente aplica a ideia de que no tridimensional eu tenho um operador diferencial com várias constantes PI, derivando o sigma, e um operador diferencial Q com várias constantes QI, derivando o epsilon. Então, essas formas todas que nós vimos aqui, ó, essa aqui tem derivada segunda, derivada primeira e sem derivada, essa daqui, todas elas podem ser escritas, aliás, me deu uma boa ideia para o exercício, dessa maneira. Você achar qual é o operador P e qual é o operador Q que está aqui, porque é o operador de derivadas do tempo. E vocês têm que determinar essas constantes P's e Q's aqui, escrever essas constantes P's e Q's para vocês terem o caso tridimensional. Aí é só uma questão de ajustar o modelo. Nesses casos em que você escreve os operadores P e Q como somatório desse tipo, a gente consegue resolver isso por transformada de Laplace. Que, obviamente, não faz parte desse curso. A outra maneira é obter uma solução numérica dessas equações aqui. Mas isso, então, é a extensão para o tridimensional, é muito fácil. Mas as ideias do que é Maxwell, do que é Kelvin Voigt, do que é 3 ou 4, para passar para o 3D é a mesma. O que importa é o conceito. Inclusive os defeitos que cada um tem. A gente só generaliza. Assim como eu saio de sigma é igual a E vezes epsilon e entro na lei de Hooke, lá onde eu tenho um tensor de tensão, é igual um tensor constitutivo vezes o tensor de deformação. Essa passagem aqui é feita do mesmo jeito no viscoelástico. Eu falo alguma coisa disso num PDF e eu vou comentar com vocês no final da aula. No caso da dependência da temperatura, a gente usa um princípio chamado princípio da correspondência tempo-temperatura. Nós não vamos ver isso aqui, mas quem for fazer algum curso de viscoelasticidade vai acabar se deparando com isso. Eu tenho alguns casos reais aqui, tirados de publicações, onde vocês veem a eficiência, o quão bem esses modelos constitutivos se adequam aos experimentos. Aqui nós temos fluência de borracha natural com 60 partes por milhão de nego de fumo. Vocês estão vendo o modelo de Kelvin aqui, ó? A deformação instantânea, depois fica constante, uma porcaria, né? E o modelo generalizado de Kelvin, com 2 termos, onde é que ele estava? Esse aqui, de baixo, com 2 cadeias dessas aqui, ele forneceu aqui a curvinha azul, que passou acompanhando muito bem os dados experimentais. Aqui na curva de deformação-tensão, nós temos um modelo de Zener, de 4 parâmetros. Outro modelo famoso. Também acompanhou relativamente bem os dados. Não tão bem quanto esse generalizado, eu diria. Né? Eu tenho a impressão que aqui no final ele está desviando um pouco, e aqui o cotovelo ele também não passou em cima, mas enfim, são opções. Na relaxação, de novo, o modelo de Maxwell acompanhou muito bem os pontos. Veja que tensão inicial, pumba, caiu a tensão e continuou caindo com o tempo. E aqui estão vendo o modelo de 4 parâmetros de Zener, também funcionou bem. Então, o que não dá é para usar Maxwell. Ó, ficou uma reta aqui. Ele perdeu esse comportamento inicial aqui.
Ah, e quando eu tiver um carregamento que não é constante, aí você usa o princípio da superposição. Eu posso dividir qualquer carregamento num número muito grande de pequenos intervalos, onde tem uma carga em cada intervalo. Então, a tua carga, que era para ser variável, ela é, na verdade, um gráfico de degrauzinhos, onde você põe o valor das cargas. Nesse primeiro trecho, ele responde como se fosse essa curva. No segundo trecho, ele responde com essa curva. Veja que ele sofreu aqui, ó, quando eu aumento a carga, ele sofre um salto elástico, uma resposta elástica adicional. E depois continua, com uma taxa diferente, porque a força que está aplicada é diferente da anterior. Eu tiro a carga aqui, ó, pumba, ele voltou para cá. Veja que o primeiro, se tiver só com essa carga, a gente continuaria por aqui, ó. Então, com a superposição, vocês conseguem resolver quaisquer casos de carregamento, com uma integração aí com regra do trapézio. E isso resume praticamente tudo de viscoelasticidade. Falta falar do caso em que nós temos carregamentos dinâmicos. Nesses casos, a gente tem que observar um fenômeno muito interessante. Na elasticidade, se eu aplico no tempo aqui uma tensão senoidal e medir também a deformação, ela vai dar um outro gráfico, evidentemente, mas ela vai seguir, os picos vão estar perfeitamente alinhados, ou seja, vão estar em fase tensão e deformação. Mas no material viscoelástico, por conta da propriedade viscosa do material, isso não acontece. Se vocês fizerem um gráfico da tensão, que está aqui em linha contínua, e medirem o da deformação, vão ver que tem um atraso, tem uma fase entre tensão e deformação. Ou seja, o material responde geometricamente com um atraso. Então eu tenho aqui o comportamento senoidal para a tensão, está aqui a amplitude dela, e a deformação também é senoidal, mas tem um delta aqui separando os picos dos dois. A frequência é a mesma, só que eles não estão em fase. Em materiais elásticos, eu sei que esse delta é zero, porque dá isso aqui, os dois coincidem. Mas em materiais viscosos isso não é zero. Isso nos leva a imaginar que o módulo de elasticidade pode ser dividido em duas parcelas, que nós chamamos de módulo de armazenamento e módulo de perda. Por isso estou botando um E asterisco aqui, porque o módulo de elasticidade dinâmico, completo, ele tem duas parcelas. E eu posso falar a mesma coisa do meu módulo de cisalhamento. O E' é o que a gente chama de, ou G', né? Esses dois primeiros aqui, é o que nós chamamos de módulos de armazenamento. Esse é o módulo elástico de armazenamento, esse é o módulo de cisalhamento de armazenamento. Eles estão relacionados com a habilidade do material de guardar energia elástica. Quanto mais energia o corpo consegue guardar sem perder, maior vão ser esses valores. E esses aí, normalmente, não são o nosso problema, porque eu posso calcular eles só sabendo aqui o ângulo de fase. É como a gente fizesse o seguinte, um plano complexo, onde eu tenho o armazenamento aqui e a perda aqui. E a gente girasse com uma certa frequência igual ao do carregamento. Os outros dois termos, por isso eu estou falando aqui como se fosse um plano, que são a parte complexa, eles são chamados de módulos de perda. E eles estão relacionados à habilidade do material de perder energia, de dissipar energia, normalmente na forma de calor, mas essa não é a única forma de acontecer isso. Podem acontecer reações químicas, metalúrgicas, né? E, de novo, eu tenho que pegar, se eu conhecer o módulo de perda, eu pego o módulo dinâmico total, de cisalhamento ou de elasticidade, e consigo calcular cada uma das parcelas. Um é seno, outro é cosseno. Mas eu preciso conhecer esse módulo de perda. E esse módulo de perda só pode ser calculado se eu conseguir achar a relação entre esses dois módulos. E tem até um ensaio que faz isso pra gente, que é o módulo, é o DMA, né? Então, se vocês forem estudar o módulo de armazenamento, o módulo de perda e esse fator de perda aqui, o fator de atraso, vocês vão ver que com a temperatura variando, o material sempre começa com um E, que é igual ao módulo de elasticidade elástico comum, né, temperatura ambiente. O módulo de perda é praticamente zero. Mas à medida que eu vou esquentando,
o teu material vai se tornando, eu não sei que material foi esse que foi feito graça, mas o teu material vai se tornando mais maleável. Ele vai começando a andar em direção ao fluido, a se tornar um fluido. E esse módulo de armazenamento vai caindo, ele vai perdendo capacidade de armazenar energia, e o módulo de perda vai aumentando, ou seja, há mais fricção do material lá dentro durante sua deformação. Se eu for calcular o fator de perda, esse loss factor aqui, vocês vão ver que ele é máximo numa determinada região aqui, um pouco depois da temperatura de transição do útil frágil. E com a análise desses valores, eu consigo não só determinar essa temperatura, como determinar esses módulos aqui, que são importantes para a gente. Vejam que o E' e o G' são os módulos de elasticidade e desalinhamento que a gente conhece. Aqui eu tenho, mostrando para vocês, em função da frequência, como é que fica o módulo de armazenamento para vários materiais aqui. Eu tenho... Qual a diferença entre eles aqui, meu Deus? Ah, sim. O primeiro aqui eu usei o modelo de Maxwell, linha tracejada vermelha. E o modelo generalizado de Maxwell com 2 termos, mostrando que o nosso modelo de Maxwell não consegue representar direito o nosso módulo de armazenamento. Né? Já tínhamos mostrado isso antes. Aqui está Kelvin, é tudo constante. E aqui estão vendo o modelo de Zener, que é um bom modelo, como ele representa bem, para várias temperaturas. Mas voltando ao assunto, isso aqui é um resultado verdadeiro de um material analisado numa máquina DMA. Tem uma aqui no laboratório, se quiserem conhecer. Você põe um pedacinho no material e ele dá a tangente do delta aqui, que é o fator de perda. Vocês estão vendo o fator de perda, que é a linha preta aqui. E vocês estão vendo, os valores estão normalizados, aqui na direita não, na esquerda estão. Vocês estão aqui, o módulo a tangente do ângulo, né, o fator de perda, e aqui o valor dos módulos com a mesma legenda. Ele começa, à medida que vamos aumentando a temperatura, nós vamos aí em torno de 120 graus, a coisa começa a degringolar. E vocês estão vendo que o módulo de perda começa a aumentar em direção aos 150. Eles inclusive determinaram aqui o pico do módulo de perda e a temperatura de transição do útil frágil. Eu tenho 2 gráficos aqui, porque são 2 materiais, pelo jeito. Então, essas máquinas modernas hoje, você põe um pedaço de material lá dentro e ela faz tudo. Fadiga, DMA, tração e compressão. Esse é um gráfico típico de um ensaio pré-programado numa máquina DMA. Ela aplica uma carga, temos uma relaxação, aí ela aplica um carregamento cíclico, aumenta a carga, relaxação, carregamento cíclico, aumenta a carga, relaxação, carregamento cíclico, descarrega totalmente e aí faz um ensaio de tração. Com isso a gente tira, nessa parte dinâmica, o módulo de perda e o módulo de armazenamento, a gente tira o diagrama de tensão e deformação e tira ainda as curvas de relaxação. Da curva de relaxação eu posso obter de fluência ou vice-versa. Como se faz isso? Bom, um dos exercícios da lista, vocês vão ter que mostrar isso, mas eu posso transformar o modo de fluência no modo de relaxação e vice-versa. As regras que governam isso é o seguinte, se você tem eu tenho essa equação, a integral de 0 até um determinado tempo, do módulo de de relaxação, vezes o módulo de fluência, aqui tem um shift no tempo, faltou um dt aqui, tá, gente, no final, corrijam aí. Tem que ser igual, troca o j pelo y, que tem que ser igual ao tempo. E eu sei que os módulos, no início do tempo, multiplicados tem que dar 1, e no infinito também tem que dar 1. Então, com essas relações aqui, vocês conseguem inverter. Qual é a cara desses módulos? Antigamente, se usava essas coisas aqui, ó. Um termo exponencial, power law, um exponencial aqui, uma razão de potências, tudo isso aqui funcionava. Aqui vocês estão vendo alguns deles. Isso aqui foi tirado do trabalho de graduação do Eduardo Gerhardt, que hoje é aluno de doutorado. Vocês estão vendo aqui o modo de relaxação dado por funções A, B e C. O cara tem que determinar as A, B e C. Ele tirou uma A, B e C que plotou essa linha vermelha. Vocês estão vendo os ensaios aqui, ó. Quando eles tentaram usar essa forma, a curva achatou muito rápido, ó. Veja que ela não acompanhou muitos pontos experimentais.
Isso é só para mostrar para vocês que essas equaçõezinhas que tem aí no Equation Fit, esses programinhas grátis, não resolvem para vocês tão bem. Há uns anos atrás, o pessoal, isso é relativamente novo, inventou as chamadas séries de Prony, que é basicamente uma série com essa cara. É uma exponencial, eu tenho n termos e 2n constantes. As constantes são A e B. Com isso, eu consigo, aqui está na forma dela normalizada por temperatura, eu consigo escrever com essa série praticamente qualquer material. A gente tem usado isso aqui. Olha esse caso. Eu tenho aqui A e B, C e D, E e F, G e H. 8 constantes. Esses dois alunos aqui ajustaram essas 8 constantes no MATLAB, com a ferramenta de Curve Fit. Vocês estão vendo os pontos experimentais que eles fizeram isso aqui no laboratório em azul. E essa curva gerou esse resultado teórico em vermelho. Perfeito, está ótimo esse ajuste. Não precisa nem de calcular coeficiente de regressão ainda. Visualmente dá para ver que está muito bom. E a maior parte dos softwares de elementos finitos jogou tudo que eles tinham fora e botou só séries de Prony hoje. Essa rotina eles fizeram para ajustar com 2 ou com 4 termos da série de Prony as constantes. Só precisa botar uma rotininha chamada Prony 4, que era para ser Prony 2, né? Tem a série de Prony escrita. Aqui vocês estão vendo o trabalho do Gerhard de novo. Eles pegaram essa função aqui e inverteram essa função de relaxação e inverteram para obter essa função de influência aqui. E saiu essa bonitinha. Então, embora tivesse aquele patamar vagabundo, o programa deles inverteu legal. Então, a fluência ficou legal, a relaxação está podre. E esse aqui foi o programa que eles usaram. Eu não testei isso muito. Rodei uns 2 casinhos com isso aqui. Eu não sei direito o que está escrito aí dentro. Mas esse foi o programa que eles usaram para transformar uma na outra. Boa sorte quem quiser usar isso aí. Aqui tem um trabalho interessante também de 2007. O professor Stumpf, que hoje é professor aqui, talvez vocês tenham aula com ele, e o Pablo Bassani fizeram um trabalho com a nossa equipe aqui, de um pregador de roupas. O cara queria eliminar aquela mola do pregador de roupas e fazer com um material viscoelástico. Vocês estão vendo aqui a parte que prende a roupa, aqui é onde você aperta para abrir o pregador, né? Não era essa a única geometria, mas essencialmente eles tinham um problema que eles apertavam o pregador de roupa e soltavam, ele prendia a roupa muito vagarosamente. Ou então, como a roupa deixa essa abertura aqui, deixa isso aqui aberto, levava com a resina, com o plástico bom, pouco tempo, 15 minutos, 20 minutos para voltar a zero. Mas com o plástico que ele estava utilizando, levava 2 dias. Então você tinha que prender as roupas, tirar os pregadores depois de seco, guardar eles 2 dias para depois usar de novo. Aqui vocês estão vendo o gráfico que eles obtiveram, e é interessante ver os pontos experimentais, ó. Eles fizeram aqui no laboratório. Chegou aqui, para não ficar com as máquinas ligadas, o pessoal trouxe os colchões aí e dormiram, mas eles apagaram e não mediram nada, até o amanhecer. Então não tem nenhum ponto experimental aqui no meio. Enfim, mas eles obtiveram essa curva aqui, ó, de fluência, descarregaram, isso aqui já é um resultado de elementos finitos, né? E obtiveram aqui a deformação final. Com isso deu para determinar qual era a abertura que acontecia aqui para cada tipo de plástico. O cara acabou desistindo porque o plástico que ia fazer o pregador voltar logo era muito caro. Então, ele queria uma coisa boa e barata, né? Bom, a viscoelasticidade traz implicações para vocês que vão projetar coisas amanhã ou depois. Em primeiro lugar, se você monta uma estrutura que está submetida a comportamento viscoelástico, depois de grandes períodos de tempo, vocês podem ter deslocamentos maiores que aqueles que o pessoal que projetou esperou, porque às vezes o pessoal projeta tudo por linear, né? Põe a carga é essa, vemos qual é a deflexão da estrutura e vamos embora. Mas o pessoal volta lá 6 meses depois e o deslocamento está muito maior que o previsto. Por quê? Porque houve relaxação, hoje houve fluência. Então, quando vocês vão montar as estruturas primárias, principalmente em estruturas com alta temperatura, vocês têm que levar em conta essa deformação adicional. Você sabe que o período de parada da planta é anual, então você tem que saber qual é o deslocamento que as estruturas vão ter depois de 12 meses. E
fornecer espaço para essa deformação acontecer. Porque senão você pode ter interferência, pode ter um equipamento batendo no outro e coisas complicadas. É claro que estruturas muito grandes podem ter lá numa extremidade um comportamento de creep e aqui pode ter outra, porque lá pode ser mais quente, aqui pode ter um jato de ar que esfria, enfim. Então tem que tomar muito cuidado porque a estrutura não tem o mesmo comportamento viscoelástico ao longo de toda a sua extensão. Há uma esterese. Se vocês carregarem a estrutura e descarregarem, esse laço aqui no meio, como eu mostrei para vocês, é energia perdida. Normalmente na forma de calor. E a viscoelasticidade, ela é um tipo de amortecimento estrutural. É um monte de amortecedorzinho, infinitos amortecedorzinhos lá dentro do material. Por isso que as estruturas param de vibrar uma hora. Vocês podem fazer o experimento da viga em balanço mais perfeito do mundo. Dá um tapa nela, ela começa a vibrar, mas ela vai parar de vibrar uma hora como a corda do violão. Por que ela vai parar de vibrar? Porque tem amortecimento interno. Então, algum amortecimento interno todo mundo tem, mas a maior parte dos materiais da temperatura ambiente é desprezável. Mas quando você começa a aumentar esse comportamento viscoso, vocês começam a aumentar também esse amortecimento, essa atenuação no deslocamento. E por ser um material não linear, se for não linear, como por exemplo borracha, a borracha tem amortecimento e tem um comportamento não linear. Aquela curva de resposta que vocês viram na graduação, aqui está a frequência do carregamento sobre a frequência natural. Aí, se não tem amortecimento, vai para o infinito, né? É a ressonância. Mas quando tem amortecimento, vocês vão diminuindo cada vez mais. Ela não tem mais essa cara central aqui. Se for uma mola que tem uma característica de tensão de deformação assim, dá essa curva da esquerda. Se for outra que tem essa característica, dá a curva da direita. A maior parte das borrachas enrijece no final. Então essa é a curva da direita. E é engraçado que vocês fazem o quê? Eu pego um equipamento, acelero ele, ele começa a vibrar. Linear. Vai vibrando, 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 passa por essa frequência de ressonância e continua trabalhando. Mas quando vocês têm materiais não lineares, há trechos instáveis. Então, por exemplo, eu ligo o meu equipamento e começo a girar o motorzinho lá, a estrutura começa a vibrar cada vez mais e mais e mais e mais, depois pula para cá. E depois fica mais ou menos em silêncio. Quando eu desligo, ela vem aqui, mas ela não vai lá em cima, porque é instável, ela pula daqui para cá. Então, na ligada ou na desligada, elas vão vibrar com quantidades diferentes. Um grande exemplo, eu espero que vocês tenham algum caso assim na família, é a geladeira da vovó ou da bisa, não sei. Vocês já repararam que ela liga e não faz mais quase que escarcéu nenhuma. Mas quando a geladeira desligava, vocês ouviam o motor desligando e né? Não era isso que fazia? Minha sonoplastia aqui está adaptada. Mas é por quê? Quando ele ligava, ele vinha subindo por aqui e aumentando um pouquinho a vibração, chegava no trecho instável, já pulava para cá e aí ficava girando. Ela ficava funcionando um tempinho. Quando vocês desligavam, ela vinha e a amplitude de vibração fazia começava a chacoalhar tudo e aí você estava quase com o motor parado. Porque ela volta por cima quando você desliga. Isso já é um problema de vibrações, são problemas de vibrações não lineares, que ficam muito complicados. Aqui no caso de casca, esse negócio fica super complicado, mas só para vocês saberem que existem esses efeitos, né? Bom, estruturas pré-carregadas, isso é muito comum, né? Vocês podem ter estruturas com cargas, pré-cargas, cargas de aperto, de parafuso, de encaixe, etc, etc. E elas podem mostrar fluência em algumas partes e relaxação em outras. Em algumas eu posso ter uma parte carregada com deslocamento, outra eu posso ter só força sendo transmitida, então você pode ter fluência e relaxação na mesma. Mas quando isso acontece, veja, a relaxação, o que aconteceu na relaxação? A tensão ia caindo com o tempo. Então se você acha que apertou com um determinado valor, depois de 2 meses pode estar com um valor muito baixo. É o exemplo que eu falei dos parafusos de plástico que vocês encontram nos carros. Então nunca é uma boa ideia você usar parafuso de plástico para prender coisa pesada na parede. Além disso, alguns fenômenos podem acontecer. O mais interessante deles talvez seja o que a gente chama de reversão de tensão. Imaginem que tem uma estrutura aqui, eu estou chamando de viga, que vai ser presa
entre duas estruturas muito rígidas, muito mais rígidas do que ela. Então, eu vou encaixar uma peça aqui entre essas duas paredes, 1 e 2 aqui. E esse troço vai atuar sob temperatura alta. Então, eu encaixo a viga aqui, tá aqui ela, e aumenta a temperatura. O que vai acontecer com a viga? Ela vai querer expandir. Mas ela não pode, porque ela está presa aqui e aqui. Então, ela vai ficar sob um estado de tensão negativa, de compressão. E está aqui, ó. Aumentei a temperatura, comecei, ela teve uma tensão de compressão aqui negativa. Mas aí a planta ficou funcionando, e se isso aqui é um material viscoelástico, essa tensão de compressão vai diminuindo. E vai diminuindo, e vai diminuindo, e sobe uma redução dessa compressão. Aí chega lá na parada, quando vocês vão desmontar, ele está com a compressão quase toda aliviada, está aqui embaixo. O que vocês vão fazer? Desliga tudo, a temperatura cai de novo, volta para a temperatura ambiente. Como estava na temperatura alta, veio para baixo, o que vai acontecer com essa estrutura? Ela vai se contrair, mas ela não tem mais aquela tensão toda para descontar de compressão. Ela já está quase zerada de tensão. Então, quando eu reduzo a temperatura, ela passa a ficar sob tração, porque ela contrai um pouquinho. E aí, o que era um estado de tensão, perdão, de compressão, logo depois da montagem, virou um estado de tração quando você vai desmontar. Isso aí é sério. É um problemão de voar parafuso na cabeça de funcionário e tudo. Bom, nós vamos começar na aula que vem plasticidade. Então, deixa eu só fazer alguns comentários aqui. Acho que eu estou com o Moodle aberto em algum lugar aqui. Vamos ver. Estou. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Na leituras complementares, eu tenho aqui um resumo de viscoelasticidade linear com modelos idealizados. Isso aqui é... Peraí que saí da senha aqui. Isso aqui é um texto que eu preparei há muito tempo na graduação. E aqui eu falo um pouquinho, as figuras que estão nos slides eu tirei daqui, está em português, tem um blá blá blázinho, é basicamente uma tradução do James Cozzarelli, tem o exercício que eu resolvi aqui também, e mais alguns blá blá blás, inclusive a extensão para tridimensional está um pouquinho mais detalhada aqui, tá? Tem alguns exemplos, inclusive. O que mais? Peraí que eu saí dela sem querer. Depois, o resto não interessa. Então, vocês podem ler esse material aqui, baixar esse PDF e dar alguma ajuda para vocês na parte de viscoelasticidade. Mas, eu repito, é um texto bem básico, tá? Mas não deixa de ser um material complementar, porque nos livros as coisas estão meio ruins para isso aí. Eu não cheguei na leitura obrigatória, mas eu vou passar para vocês, eventualmente, essas coisas. Então, pessoal, com a aula de hoje, nós estamos com a elasticidade, viscoelasticidade e hiperelasticidade. Das 4 ADs, a única que está faltando para a gente agora é a plasticidade. Eu acho que é a mais chata, por isso eu deixo ela por fim. Eu repito mais uma vez que eu não vou exigir que vocês saibam resolver relações construtivas viscoelastoplásticas aí de 4ª ordem. Mas o feijãozinho com arroz vocês têm que saber fazer. São exercícios simples. Quando chegar a hora eu vou falar sobre isso. Essa próxima lista vai ser a mais longa, inclusive, vai ter mais tempo. Mas vocês têm que entender esses conceitos. O que é relaxação, o que é afluência, o que é o retorno o que é a resposta elástica instantânea, retorno elástico instantâneo, o que é a região de transição, o que é a taxa constante de fluência, quais são os defeitos e vantagens de cada um dos modelos idealizados. É importante vocês entenderem isso. Antes nós tínhamos a relação entre tensão e deformação, que era a lei de Hooke. Precisava de 2 variáveis, a menos que fosse não isotrópico. Depois terminamos hoje a ver hiperelasticidade. Eu tenho que relacionar tensão com deformação através de uma função de energia que tem um número de constantes para serem determinadas que eu calibro com experimentos. E agora vocês estão vendo que eu faço uma analogia entre elementos viscosos e elásticos para criar uma equação que relaciona tensão com deformação. Só que agora ela tem o tempo. Sem tempo não se fala em viscoelasticidade.
amortecedor nenhum funciona sem tempo. Passe correndo num quebra-molas. Por que arrebenta tudo? Porque o amortecedor não tem condições de dissipar aquela energia rapidamente. Então, fica faltando só plasticidade, que é diferente. Ela pode envolver o tempo, mas na plasticidade nós estamos falando de mudanças metalúrgicas dentro do material, que alteram as suas propriedades. Ele continua sendo um material isotrópico, mas ele já passou do que a gente chama de limite elástico. Então, eu espero que vocês tenham conseguido organizar essas informações aos poucos na cabeça, porque essa abertura de cabeça é importante para vocês continuarem, inclusive a vida profissional de vocês. Das 4 ADs, a gente vê mal e porcamente a elasticidade na graduação. Então, eu acho, pelo menos, que faz toda a diferença do mundo vocês saberem que essas coisas existem. E é nesses problemas não lineares que mora o problema. A gente tem aí gente querendo analisar, usar software de elementos finitos e não sabe nem a parte linear direito. Então, ok, pessoal.